E a gente não foi pego de surpresa não, porque a gente já sabia. Na verdade, né? Eles anunciaram que iam tirar aí bilhões da educação. E tiraram mesmo. Os institutos federais do Ceará e algumas universidades federais estão com a conta zerada. Zerada, senhoras e senhores. Esse jogo, principalmente nesse período político, agora é que vai ficar acentuado, né? Infelizmente. Eu estou recebendo aqui o Eleudson Queiroz, que é um dos coordenadores do Sinasef, aqui no Iguatu. O Eleudson é servidor aqui do Instituto Federal de Iguatu. Como é que vocês vão se virar, inclusive, para pagar as contas que, claro, que existem todos os meses, Eleudson? Vocês achavam que era só uma ameaça? Ou já estava na previsão de vocês de que isso realmente poderia acontecer? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Mais. Obrigado mais uma vez pelas portas abertas aqui. Paulinho, como você falou, né? Na verdade não é surpresa, né? Tudo que surpresa seria uma boa notícia para a educação pública brasileira, né? Educação pública federal, principalmente, né? Mas realmente é algo muito crítico, porque eu estava lendo as notícias no Jornal do Estado de Minas, né, sobre esses cortes, e realmente o que acontece de pior é que muitos dos recursos que foram cortados já haviam sido liberados e foram empenhados, né? Então agora você tem, além de não poder fazer novas aquisições para custeio, né, muitas instituições já tinham empenhado e agora não podem pagar. Ou seja, autorizaram a compra e aí recolheram o dinheiro. Liberaram o dinheiro, as instituições fizeram as compras, né? Sim. E depois bloquearam o dinheiro, tá certo? Ou seja, além de não poder, de não ter o dinheiro na conta, tem que pagar o que comprou. Exatamente. Então aí abre também um precedente jurídico muito forte para as próprias instituições, para os gestores, né? Porque nós somos do sindicato, mas eu sinto realmente como é que está nossos colegas gestores, que hoje são gestores dessas instituições, que é um problema complicado. E pior ainda, as consequências, né? Porque as consequências mais danosas vai cair justamente sobre os alunos, tá certo? Porque até o momento, né, constitucionalmente, eles não podem cortar salários e algumas despesas mais obrigatórias, que ainda são obrigatórias, mas se pudessem, com certeza já tinham cortado, né? Mas aí, justamente a questão do custeio vai cair em quê? Na falta de transporte, na falta de material de laboratório, na falta de assistência estudantil, na falta da bolsa, que é o único sustento de muitos alunos que são, e justamente os alunos que têm, digamos assim, um certo destaque, né? Porque conquistaram um projeto, uma bolsa e tal, e aí esses estudantes realmente vão ficar bastante prejudicados e, consequentemente, nosso trabalho enquanto professores, docentes, também, né? Porque, para você ter uma ideia, já faz algum tempo que eu estou atrás de uma lâmpada para o data show de um laboratório que eu utilizo nas minhas aulas, né? E não conseguimos, né, nesse período. Olha, sim, claro que a lâmpada para o data show é o menor problema que eles têm, né? Exatamente. Vocês têm custeio seríssimo, como você disse. Quem deve pagar um preço muito caro será o alunato, né? Que inclusive alguns moram, no caso do IFCE de Iguatu, alguns moram na própria escola. Não, agora nós não temos mais o internato, né? Mas mais, tem toda a parte de alimentação, né? Sim, porque o ensino integrado, técnico integrado, ele é o dia todo, né? Então tem todas as alimentações, o transporte, tem ajuda de moradia para alguns alunos, tá certo? Que são de fora, tá certo? Não tem mais o internato na própria escola, mas tem toda essa parte de custeio da alimentação e do transporte, né? Você disse que o problema já é a questão jurídica, né? Agora, a questão é que vocês... existe algum tipo de negociação? Foi o que vocês ouviram falar? Cortou e acabou-se? As entidades representativas, né? O próprio CONIF e também que é dos institutos federais, né? Dos gestores, e também os gestores das universidades federais, né? Das instituições de ensino superior, eles estão agora tentando se mobilizar para ver tanto as vias jurídicas como também políticas, né, no sentido de ver se viabiliza esse retorno, porque, novamente, a promessa aqui é um contingenciamento, mas que até o final do ano será liberado. Mas essa é a conversa que vem já
porque, como você disse, esse não é o primeiro, né? Não é o primeiro que acontece. Já são, esse ano, nas universidades federais, já são mais de 730 milhões que foram contingenciados, e nos institutos federais, mais de 300 milhões com esse agora, né? 328 milhões. Então, isso, digamos assim, causa um caos, tá certo? Na parte de gestão, porque como é que você vai se planejar, como é que você vai gerir? Que já era um orçamento menor do que o necessário para esse ano, né? E aí, dentro desse orçamento menor para o ano, já foi também uma série de cortes. Agora, o incrível disso, Paulinho, é que a população precisa prestar atenção que esses cortes vêm em duas áreas fundamentais para a população mais necessitada, que é a educação pública, gratuita, de qualidade, né? E a saúde, né? Faz poucos dias que a gente viu cortes na farmácia popular, cortes até de remédios para o câncer, corte disso, corte daquilo, ou seja, é onde a população mais pobre é afetada. E também as questões do que se coloca, por exemplo, nessas notícias, é que todo mundo, o que se vê é que esse dinheiro vai ser destinado ao famoso orçamento secreto, né? Você tira de onde está todo mundo vendo para colocar onde ninguém sabe o que tem lá dentro. Isso, o que é o orçamento secreto, né? Basicamente é o seguinte, você tem as emendas individuais dos parlamentares, que tem uma verba anual que é dividida igualmente entre todos eles. Essa daí é normal, já vem acontecendo já de muito tempo, né, constitucional, e está lá no portal da transparência. Você sabe exatamente onde foi gasto, para onde foi destinado. A gente aqui no próprio Instituto recebeu verbas, né, de vários deputados, né? Ok? Então, normalmente isso acontece. E tinha a verba de relator. O que é essa verba de relator, né? Era uma verba destinada a que o relator da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, no final do processo de análise e tudo, pudesse ajustar uma conta ou outra ali para ser encaminhado. Quando o Bolsonaro assumiu, ele foi com aquela conversa de que não iria dar cargos políticos nem nada e tudo, e acabou criando um atrito com o Congresso. Quando foi em 2020, surgiu a questão das denúncias, né, de rachadinha, tudo. 2020 foi preso o Queiroz, tal, tudo aquilo, e aí ele começou a ter que ceder, né, para o Centrão. Então o Congresso, já que não podia entrar no governo para trabalhar nos ministérios, que é onde esses recursos têm que estar, trouxe, né, colocou um projeto para que se colocasse essa emenda de relator, passasse de 4, 3 bilhões, que era para essa questão de ajuste, para 30 bilhões de reais por ano, né? E aí o presidente vem com a conversa de que vetou. Realmente vetou, mas ele devia ter vetado, e obrigado por ela, porque saiu agora dia 22 a notícia que a equipe econômica mostrou a inconstitucionalidade da proposta. Mas aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um arranjo onde o presidente disse que vetou, mas logo depois mandou 3 projetos para, em vez de ser 30 bilhões, não, vamos ficar meio a meio. Aí ficou 15 bilhões, né, nesses 3 projetos que o presidente mandou logo depois que vetou a proposta principal, entendeu? Então, assim, é uma medida cruel, né, principalmente nas universidades federais, por exemplo, que foram tão necessárias durante o período da pandemia, né, estudando, pesquisando, tira justamente de onde se pode mais necessitar. E o Alex foi muito claro aqui na questão do corte de verbas da farmácia popular, de quando mais se necessita, né, os mais carentes, é lá que buscam ter alguns remédios básicos, como remédio para pressão, remédio para coração, remédio para asma. Imagina só a crueldade, então. Aí, diante desse fato, dessa situação, Leudson, aqui no Iguatu, o que é que mais será prejudicado diretamente, assim, na visão de vocês? Eu conversei hoje com o nosso gestor e ele disse que está se dirigindo à Fortaleza, né, para justamente ter uma reunião sobre os detalhes de qual vai ser o impacto para o Instituto Federal como um todo, né, e para os mais de 30 campi, né, que nós temos no estado, inclusive o daqui de Iguatu, né? Então a gente provavelmente deve ter essa informação no próprio sábado ou na segunda-feira. A gente já vai ter essa informação em mais detalhes. Mas o corte foi realmente crítico.
e vai ser crítico para todos. Por quê? Porque não é o primeiro, Paulo. A questão é essa, que é corte em cima de corte em cima de corte, entendeu? Já, né? E isso é que é um problema. Então já está com problemas sérios de fechar as contas do ano e agora vem mais esse. O que nós estamos fazendo aqui em termos de sindicato é, nós convocamos uma assembleia para amanhã à tarde, né? E aí eu queria convocar todos os companheiros e companheiras lá do Instituto, né? Filiados ou não filiados ao sindicato e também estudantes que queiram comparecer. Nós vamos estar amanhã na Unidade Areias a partir das 3 da tarde para fazer essa reunião, né? Com servidores da instituição e alunos também da instituição, tá? Porque planejar aí como é que a gente vai se mobilizar em relação a isso e como é que a gente ajuda a própria gestão a poder se mobilizar e tentar reverter essa situação crítica, tá? No momento é balançar as cumbucas, como a gente chama, para ver o que é que sobra, para depois correr atrás, porque do jeito que está vai ser impossível administrar um campo do tamanho que nós temos no Iguatu, por exemplo, do Instituto Federal, né? Em outros, em Acopiara, aqui o Cedro também, né? Cedro. Todos esses locais vão sofrer apenas duras, né? Cedro, Acopiara, Iguatu, não, Mombaça, Crato, Juazeiro, né? São 30 campos, mais de 30 campos. Um pau na muleira. Um pau na muleira, grande. Viu? Eu quero, Leandro, obrigado pela presença e mantendo a gente informado, mantendo a população, imagina. Exato. Quantos pais de alunos que estudam no campus IFCE não tem nos ouvindo agora, eles saibam do que é que está acontecendo. Isso. Né? Vocês precisam saber o que é que está acontecendo. Porque o aluno chegar em casa e dizer, lá no IFCE não tem mais isso, saibam o que é que está acontecendo. Exatamente. Para depois não ficar achando que foi a gerência local que resolveu tomar algumas medidas de cortes. Que a culpa vem toda, normalmente vem, justamente essa é a política de precarizar o serviço, né, e culpar o servidor público, certo? Depois então precariza, não contrata gente que é necessário, não dá o recurso, os insumos que são necessários e depois coloca a culpa nos servidores públicos. Então por isso que é importante isso que você falou. E depois privatiza. Não, é essa, né? E aí, exatamente, depois privatiza. Fizeram com os Correios, foi muito claro, né? Exatamente. Vamos piorar o serviço no máximo, depois a gente vende esse Depois negócio. A gente vende, exatamente. Né? Exatamente. Obrigado, Deus, pela presença, meu amigo. Obrigado a vocês novamente.